E sobre esse aspecto, há de fazer uma observação muito importante, de que imagina se você é um paciente curarizado, você perde completamente a capacidade de monitoramento clínico da pseudoanalgesia. Porque, lembra, a pseudoanalgesia, ela depende de movimento, né, de observar movimento ventilatório, observar a face de dor, né, resposta ao chamado. Se o paciente está com bloqueio neuromuscular profundo, ele está paralisado. Então, antes de se iniciar a curarização, é muito fundamental que se otimize, tenha certeza que o paciente está adequadamente pseudoanalgesiado. Porque a gente pode incorrer em 2 cenários. Primeiro, usar sedação demais, né? Ou seja, você não consegue monitorar porque o paciente está paralisado, mas ele está, o sistema nervoso central dele está num estado em que você deixou, né, com a pseudoanalgesia que você está usando. Então, você usar sedativo demais e piorar os prognósticos, como eu falei, de desmame, tudo aquilo que a gente falou. A curarização per se, quanto mais tempo, também é maior a chance de atrofia dos músculos ventilatórios e de desmame difícil depois. Então, essa duração, então, é mais curta ainda. Mas eu acho que é um cenário, talvez, acho que são uma das coisas mais aterradoras que podem acontecer, que é a subdose de pseudoanalgesia. A pseudoanalgesia é inadequada para menos. E o paciente curarizado, porque ele pode estar acordado, agitado, com dor, e ninguém vai perceber, porque ele está totalmente paralisado pelo curário. E aí, as sequelas psicológicas, as sequelas cognitivas, né, é um verdadeiro filme de terror. Né? O paciente pode estar ouvindo tudo, sentindo tudo, e as pessoas acham que ele está em coma, mas ele não está. Né? Que é o famoso, isso é o grande, assim, dos terrores, assim, das piores coisas que eu acho que eu não consigo imaginar do ponto de vista farmacológico, pode acontecer com uma pessoa no hospital, né? Então, do ponto de vista farmacoterapêutico, então, né, a gente que está na UTI, todo mundo que está curarizado, né, ou vai começar a curarização, é importante calcular as doses e reavaliar o RAIS e a analgesia desses pacientes junto com a enfermagem, com a medicina, com a fisioterapia, né, antes de optar pela curarização. Isso era um trabalho, assim, rotineiríssimo que a gente fazia no CTI Covid. Muitas vezes, a gente pegava um paciente, um médico iniciando o curário, ou querendo iniciar o curário, e com margem para aumentar o fentanil. Né? Ou seja, o paciente em desconforto respiratório, mas com uma dose de fentanil baixa, uma dose de propofol ainda baixa, ou seja, tinha margem para otimizar a pseudoanalgesia e verificar os resultados na adaptação ao ventilador antes de usar o curário. Então, esse era um ponto que a gente, era o dia a dia da gente, muitas vezes a gente conseguiu evitar a curarização de pacientes necessários ao otimizar essas doses, né? E mesmo para os que precisaram, eles estarem adequadamente sedados e analgesiados, porque o monitoramento é muito precário. Só a título de informação, eu não vou entrar muito nesse mérito nessa fala, mas existem formas de se monitorar a pseudoanalgesia com equipamentos, né, eletroencefalográficos, tem alguns medidores de função neuromuscular também, passíveis de quantificar, né, nível de curarização, nível de sedação, né, por atividade eletroencefalográfica, mas eles ainda não estão muito disseminados na prática clínica atual, seja pelo seu custo, pelo treinamento ainda das equipes, que não é suficiente, e mesmo assim, algumas recomendações mais de guidelines, mais recentes, reservam esse tipo de monitoramento só para situações algo específicas, como paciente neurológico, né, algumas situações assim. Então, não vou entrar muito no monitoramento, né, por equipamentos, né, porque o monitoramento na rotina, no grosso da UTI, é muito mais pelo bom e velho RAS e a boa e velha escala de dor e de adaptação de conforto respiratório à ventilação, tá? Então, para a gente, são parâmetros muito importantes para a gente aferir essas doses. Então, falando dos fármacos aqui rapidamente, então, finalmente, vamos falar dos fármacos, né? Tudo isso para a gente saber dos fármacos, né? Então, obviamente, não vou ficar assim, relembrando assim, muito da parte de farmacodinâmica
básica, né, que, enfim, acho que é uma outra coisa para a se estudar e tal, que a gente já está, né, não é o melhor momento para isso aqui agora, mas, enfim, os opioides têm como mecanismo de ação central, né, a inibição da condução dolorosa, o estímulo nociceptivo, de forma central, né, por meio de receptores que modulam a condução GABAérgica de interneurônios, né, resultando numa redução dessa condução em alguns centros, de algumas inervações centrais de condução nociceptivas, e esses receptores opioides estão presentes em muitos processos fisiológicos, daí a toxicidade, daí derivam também muito da toxicidade desses fármacos, que já é bem conhecido de todos. Então, a gente tem aqui, relembrando, né, depressão respiratória, sedação. Veja, esse aqui é o grande, o interessante também, quando a gente fala de farmacologia, que depende do contexto. Depressão respiratória e sedação, que são reações adversas graves, né, dos opioides, aqui é metaterapêutica, né? Aqui é desejável, você se utiliza dessas propriedades para entregar o paciente ao ventilador, né? Daí salvar a vida dele, ele vai ficar suprimido da sua respiração espontânea para o ventilador poder ajudar ele nesse momento. Quanto mais tempo ele ficar assim, pior, mais difícil é ele voltar depois, né? Então, constipação, prurido, delírio, né? Isso é importante também, que a cetanalgesia, por definição, ela é deliriogênica. Então, assim, o aumento, né? Quanto mais tempo, maior o risco de delírio quando você for retirar a sedação. E existem diferenças entre potencial deliriogênico entre os sedativos e os analgésicos, isso é importante da gente falar também, porque pode nortear a escolha. Retenção urinária, mioclonia, tolerância e abstinência, que na retirada também da ventilação pode ser, também um desafio em alguns casos.